Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Tá chovendo lá fora, né? Tá chovendo, na verdade já tá parando já, então não vai ter nenhum barulho estranho não, tá? Vai ser um vídeo bem audível. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje a gente vai aqui utilizar, né, o Python para manipular o PostgreSQL. Por quê? Porque o que a gente viu até agora? A gente viu banco de dados puro, ou seja, a gente mexendo no banco de dados pelo banco de dados. Só que o banco de dados ele vai ser usado por um projeto, né? Então a gente tem que fazer aquelas consultas SQL, né, de criar consultas, tarefas, né? Então criar tabela, inserir, dar update, delete, isso de forma externa, ou seja, a gente tem que conseguir fazer isso fora do banco de dados. O meu projeto conseguir comunicar com o banco de dados. E hoje a gente vai trabalhar com o banco de dados local, tá? Ou seja, o que eu estava fazendo lá no Postgres, tá? O banco de dados que não é local, o exemplo dele, né, é o banco de dados que a gente usa na imagem do Postgres, do Docker, né? Quando a gente cria um container, né, o container não é algo que está dentro da minha máquina, né? Ele fica numa nuvem, né? Então aquele banco de dados lá não é local e o dia que a gente for fazer isso eu vou mostrar o que a gente tem que fazer para usar aquilo ali, tá? É muito simples, mas é diferente. Os comandos é tudo igual, mas na forma de conectar tem um detalhe diferente, tá certo? E na verdade tem também o que exige o Docker, né? Por que a gente vai fazer em Python e não em Java, né? Porque eu tenho o meu interesse em Python tem aumentado muito, né? Eu tenho começado a estudar alguns temas aí, por exemplo, agentes de IA, LangChain, pandas, aquela dos gráficos lá, eu vou colocar o nome na tela aí que eu tô com medo de falar errado. Enfim, é um nome muito difícil, mas não é muito difícil, né? Só porque eu não fico falando o nome das coisas, né? Mas começa com N. Então a gente vai usar aqui, a gente vai entender como que eu manipulo um banco de dados do PostgreSQL, né, um banco que eu criei aqui dentro aqui no código em Python. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca chamada essa aqui, ó. Tá? Não sei falar o nome dessa biblioteca aqui, né? PSY, enfim, não tem nada a ver com o nome do Postgres, né? E para você usar essa biblioteca aqui, você precisa utilizar, fazer um pip install ela, né? Pip install esse nome aqui, tá? No meu caso eu já fiz isso, ela já está instalada, então ela vai funcionar aqui perfeitamente, tá certo? Bom, então como é que funciona, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer eu fiz aqui importar ela como PG, porque para a gente acessar os métodos dela, né? As funções que ela tem, para não ter que escrever esse nome aqui, escrever só PG, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada conexão, certo? Desse jeito. Eu vou fazer aqui, ó, pg.connect. Essa método aqui, então, ele vai dar duas opções para a gente, né? A gente pode colocar tudo dentro de uma string só, ou então passar parâmetros separados, né? Eu vou passar parâmetros separados, acho que fica melhor. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é passar o database, né? Database, né? Que seria o nome, né? No meu caso vai ser o teste, né? Que é aquele que a gente estava usando, né? Para você utilizar, né, isso aqui, lembra de ir lá no Postgres, né? E ativar o banco de dados, tá? Senão, se tiver com aquele xizinho lá, ele não vai conectar aqui não, tá? Ele vai estar fechado. Então, ó, eu vou usar o teste, né? Eu vou colocar aqui agora, então, qual que é o usuário, né? Então, user, que vai ser, no caso, Postgres, tá? É o que eu estou usando lá, é Postgres, tá? Tem o password. O password, tá? Vocês não vão conseguir acessar porque é local, então só tem no meu computador, né? Mas a senha é essa aqui, tá? Como essa senha aqui, ela é a senha minha para 1 milhão de coisas, tá? Eu vou censurar aqui, tá?
não é nada pessoal, mas é porque senão, sei lá, a minha tem coisas minhas que tem essa senha também, né? Contas e tal, tá? Deveria parar de fazer isso? Deveria, mas é, acaba que eu ainda faço. Então, password e a porta, né? Essa porta aqui, quando a gente estiver fazendo o banco de dados que não é local, vai dar o que falar, né? Que é 5432, que é do Postgres, beleza? Então, vamos lá então, né? Beleza, conectei. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essa conexão aqui ela pode dar errado. Então a gente sempre tem que garantir que deu certo. Eu vou criar aqui uma variável chamada connected, que vai ser uma palavra que ela vai significar aqui pra gente, né? Ela vai ser falsa. E aí o que acontece? Se a gente conseguir conectar, ela vai ficar true. Quando é que a gente vai conseguir conectar? Eu vou fazer aqui um try, certo? Try é para eu tentar. Se der erro, a gente vai captar no except. Então, try vai acontecer o seguinte. Eu vou pedir para ele aqui, ó, criar um cursor, tá? Que é essencial aqui, né? É por onde a gente consegue executar os nossos comandos. Então, o cursor, se der algum problema com o cursor, né? Então, na verdade, então faz mais sentido o seguinte: o connect vai começar com true. Se der algum problema, eu vou fazer aqui except, ele vai se tornar false, né? E aí aqui, né? Connected igual false. Se eu conseguir passar daqui, então, né, eu vou fazer aqui, eu vou separar tudo aqui por se connected, né? Ou seja, se o connected for falso, certo? A gente não vai conseguir acessar esse trecho de código aqui, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer então? Vamos fazer um select aqui, um comando bem básico, né? Que não vai, é um comando que não altera o banco de dados, tá? Ele só mostra pra gente. Então, ó, fazer cursor ponto execute, tá? Então ele vai executar aqui uma tarefa SQL, né? Que no caso vai ser o select. A gente usa essa string que tem três aspas, tá? E aí aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meu comando select asterisco from gosta. Como isso aqui é um select, né? Então ele vai me retornar. Ele tem que me retornar o resultado, né? As linhas lá da tabela. E aí a gente usa isso em forma de matriz aqui, né? Então eu vou criar aqui um resultado que vai ser cursor, né? Vai ser cursor ponto fetch all, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o resultado em forma de matriz. Então esse resultado aqui ele tem linhas e colunas. Ele é uma réplica da tabela igual uma matriz, né, uma lista de lista aqui no Python, né? Então é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Sacou? Isso aqui é uma lista que tem outras listas, né? Simplesmente assim, né? Vocês me entendem o que eu estou dizendo, né? Enfim, beleza. Tá. E depois, né? Então, eu vou fazer aqui, então, vou printar aqui pessoa e depois eu vou printar aqui, ó, fazer uma separação aqui, pessoa, lanche, né? Nesse caso aqui, eu tô doido porque a gente vai, tudo aqui é string, né? Eu tô como se eu fosse passar um parâmetro aqui agora, né? É lá embaixo. Então, print pessoa, e aqui no caso não tem esse mais, né? É só literalmente mesmo, né? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, né? For linha em resultado, né? Então, eu vou querer cada linha, né, da tabela. For linha em resultado, eu vou printar para cada coluna. Então, eu vou fazer print. Eu posso aqui fazer, vou fazer um formatado aqui, ó. Então, eu vou fazer a primeira e a segunda. Então, aqui na primeira, o que eu vou ter? Eu vou ter, linha 0, ou seja, o primeiro elemento da lista linha e o segundo elemento da lista linha. Beleza. E aí depois, né, o que a gente tem que fazer? Eu vou fazer aqui um conexão ponto commit para quê? Para ele salvar, né,
as modificações que foram feitas, né? No caso, o select não vai modificar nada, mas se fosse um insert, um delete, ou então um update, um alter, ele iria mostrar aqui para gente. Depois eu posso fazer cursor.close, tá? Eu devo fazer, tá? Quando eu não for mais usar, e conexão.close, tá? Por que eu não coloquei esse código aqui dentro? Porque pode ser que a gente execute o comando errado. E se a gente executar um comando errado, se der algum erro, ele pode acabar confundindo com o erro de conexão, tá? Então, para a gente não ficar sem saber qual foi o erro, a gente sempre faz isso aqui, beleza? Mas tá bom então. Então, eu vou executar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, pronto. Essa aqui é a tabela gosta, tem pessoa e lanche, e ele me mostrou aqui todas as linhas aqui, certo? Do jeito que eu falei. Beleza? Então, e se eu quiser fazer um insert antes? Tem como? Tem como. Então, vou fazer aqui, ó, cursor.executar. Eu vou fazer aqui um insert agora. O insert é bem recomendado, né? Eu posso fazer assim, ó, insert into gosta, que tem pessoa, lanche, né? Valores, pode ser Bruno já tem, né? Pamela não tem. Pamela. E depois eu vou colocar, sei lá, abacaxi, tá? Mesmo que isso não faça sentido, é só para ser uma linha bem diferente e notória. Se por acaso ele não vai executar, eu estou ficando doido aqui. Esse comando aqui, ele não tem resultado, porque ele é um insert, né? Ele não tem nenhum resultado visível para mim, ele não me mostra nada, né? Ele vai me mostrar uma exceção caso aconteça. Então, eu vou fazer aqui um try, certo? Porque pode ser que o comando não dê certo, tá? No caso aqui vai dar certo, mas pode ser que dê errado. Então, se por acaso acontecer de lançar uma exceção, eu vou fazer aqui, ó, print erro no comando, certo? Então, bora lá. Vamos executar aqui. Ó, ele colocou aqui a linha Pamela abacaxi, certo? E o que é interessante da gente notar? Assim como eu poderia fazer assim, eu poderia fazer de um jeito, né, que alguns vão preferir, né? Vou fazer aqui embaixo para a gente fazer dos dois jeitos aqui, né? Então vou fazer desse jeito aqui e do outro jeito, que é com a string formatada. A gente põe o F aqui na frente e aqui, ó, ao invés de eu passar Pamela e abacaxi, eu posso colocar aqui o nome, né? Pamela, né? No caso aqui, ó, Pamela e no caso aqui eu posso colocar com uma linha só, né? Pamela e depois eu ponho aqui, ó, abacaxi, tá? Por que a gente... Isso aqui ficou meio estranho. Por que eu preciso colocar as aspas aqui fora? Bom, é porque basicamente se você põe desse jeito aqui, quando você faz isso aqui, o Python entende que isso aqui é uma parte da string. Ele vai lançar lá sem essas aspas aqui, certo? Você nunca faz isso aqui, tá? Aí ele vai confundir, tá? Sempre tem essas três aqui, ó. Eu posso até dar um espaço que é melhor, ó. Então aqui, ó, eu vou colocar outros nomes aqui. Vou colocar, por exemplo, Carla já tem? Acho que Carla já tem. Eu vou colocar Júnior, tá? Júnior, ele gosta de brócolis, tá? Padaria vendendo brócolis, sim. Estou estragando toda a teoria lá que eu montei desse negócio por causa desse vídeo aqui, certo? Então a minha esperança aqui é que ele execute, né? Eu vou comentar essa parte aqui, tá? Para ele não executar de novo, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha, ele colocou o Júnior Brócolis, tá? Beleza, gente? Então, foi basicamente isso, né? Eu mostrei aqui para vocês como a gente conecta. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai continuar fazendo vídeos aqui de Python. Então, no próximo vídeo eu quero mostrar um pouco de interface gráfica. E aí a gente vai caminhando para conseguir fazer o nosso primeiro projeto, né? E eu também quero fazer uns vídeos também de conversa sobre temas e essas coisas, né? Eu
tinha falado, né, que eu ia fazer algumas coisas de C, tá? Em relação a estruturas, em relação a aquelas vetores e tal. Eu vou adiar por enquanto, porque acho que tem coisas mais importantes, né? Eu não tô mais me vendo tão interessado assim, apesar de eu saber, né? E é bom que eu saiba, né? Provavelmente eu não vou esquecer, porque é igual bicicleta, né? Você não esquece assim. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? E muito obrigado. Até mais, viu? Falou, viu? Esse foi o vídeo o melhor vídeo que eu já gravei, tá? Deu tudo super certo, né? Ainda bem. Então, falou então, viu, gente? Tchau.